Quero ler a palavra de Deus nesta noite. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê ou batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Livro de Salmos, capítulo 1, está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A Bíblia fala que o Senhor conhece os que são seus. Diz em Salmos que os caminhos de um homem bom, o Senhor confirma. Davi faz alusão a os dois tipos de pessoas que vivem na terra: o justo e também o ímpio. Todavia, a Bíblia diz que o justo, o Senhor conhece os seus caminhos, que são retos. Porém, o caminho dos ímpios são tortuosos, veredas tortas. E Jesus, quando veio à terra, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, devolver a visão aos cegos, porque Deus compadece de quem quer. Ele tem misericórdia e também Ele zela sobre sua palavra para fazer cumprida. Diz a Escritura que Deus não rejeita um coração contrito e nem quebrantado. Porém, em Provérbios está escrito que os ímpios desprezam o conhecimento de Deus, porque enquanto o homem vive na terra e o Evangelho sendo pregado, isto é o sinal de Deus para que o homem se arrependa, se converta e assim melhore seus caminhos diante de Deus. Porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são os caminhos da morte. A Bíblia fala na carta aos Romanos que os que andam na carne não podem agradar a Deus, e a inclinação da carne é morte,
ela é inimizade contra Deus, ela não é sujeita à lei de Deus, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas Paulo diz que há duas leis dentro de mim: a lei do pecado, que aquilo que eu quero fazer não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer acabo fazendo. O salmista Davi diz que o pecado está sempre diante de mim. A Bíblia fala na Epístola aos Hebreus: deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que faz divisão entre o homem e Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado que entrou no mundo por causa de um homem, pela desobediência. A Bíblia fala que cada um é atraído e engodado por sua própria concupiscência, e a concupiscência sendo despertada, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O pecado pode ter uma aparência boa, o pecado pode te vestir bem, te dar regalias na terra. O pecado pode te levar para onde você deseja. Você pode conquistar bens, você pode ter do bem e do melhor, e não se importar com uma vida em reverência, em santidade, com pudor, com modéstia, em santificação com Deus. Porque o pecado te proporciona uma vida vantajosa. Pode beber todas, pode fazer sexo com todo mundo, pode aproveitar a vida do jeito que a música toca, pode curtir à vontade, porque a largueza que o caminho espaçoso oferece, uma vida mundana, uma vida profana, uma vida em desobediência com Deus, porque o pecado te promove você viver a maneira que você quer, conforme a sua carne. Mas saiba de uma coisa, que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Os que plantaram na carne, de sua carne ceifarão corrupção. Deus não quer lançar você no inferno, mas o inferno vai estar cheio de gente que ouviram a palavra, mas não deram ouvidos, não gostaram da pregação, não quiseram saber do arrependimento. A Bíblia diz, Jesus dizendo, o inferno foi criado para o diabo e os demônios, mas o rico estava no inferno, clamando misericórdia, pedindo uma gota de água. Lá no inferno, o clamor será constante, em alto tom, é clamor. O inferno não é na terra,
O inferno não é esta imaginação que o homem criou e o filme mostra. Jesus falou a realidade do inferno. Quem está no inferno não pode passar para o céu, porque tem um grande abismo. Por isso que essa teoria do purgatório é mentirosa, que os papas pregam Ave Maria, missa de sétimo dia, ou seja, morreu, terá uma segunda chance. Mas Jesus enfatizou a mensagem que mais falou o próprio Jesus acerca do inferno do que qualquer pregador. Jesus foi curto e grosso. Jesus falou que o inferno é lugar de pranto, é lugar de choro. Jesus falou que o inferno, o bicho não morre, o fogo não apaga. Na primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: não erreis, meus amados irmãos, que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os mentirosos, nem os idólatras, nem os maldizentes, nem os roubadores, os homicidas. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Lá no céu não entra pessoa boa, porque não tem um bom na terra. Lá no céu vai estar lavado, remido pelo sangue de Jesus, que confessou Jesus e que reconheceu que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, o que veio ao mundo para remir o pecado do homem, para tirar a culpa do homem diante de Deus, que o pecado causou. E o pecado, que muita gente não está nem aí para ele, vivendo no pecado, pensa que tem Deus na vida, é na homossexualidade, no lesbianismo, na bebedice, nas drogas, na rebeldia. Mas o homem pensa que tem Deus, vivendo na ladroice, roubando, matando, traficando. Você está cheio de demônio. Você precisa ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Mas as pessoas não querem libertação, porque querem ser parceiro do diabo. Vai matar, vai roubar, vai beber, vai prostituir. Ninguém manda na minha vida, meu corpo e as minhas regras. Mas você está plantando, e você haverá de colher, porque mesmo que você não dê crédito à palavra de Deus hoje, mas um dia o mesmo Deus trará a juízo todas as coisas. Você está preparado para encontrar com Jesus? Ou você vai viver fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo cachaça, para pensar que estas coisas te farão esquecer do juízo de Deus? Você vai viver ouvindo funk, ouvindo sertanejo, gritando Palmeiras, gritando Corinthians, e pensando assim, você escapará do juízo de Deus? Patricia, Mauricinho,
Jesus está voltando. Põe a tua vida em ordem. Coloca a tua vida no prumo. Porque bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Vigiai, orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Eu não vim aqui falar para vocês que Jesus vai voltar amanhã, ou no final de 2023, ou quem sabe em 2024, porque a Bíblia não tem uma data exata da volta de Jesus. A Bíblia apenas diz: vigiai, orai, sai da beira da televisão, porque essa novela da Globo, essa porcaria do diabo, está te levando para o inferno. Futebol não está divertindo você, vai levar você para o inferno, porque os idólatras não entram no céu. Fica dando glória para Neymar, para Cristiano Ronaldo, comedor de farinha igual eu e você. A Bíblia diz: adore a Deus. Não é para você adorar a estátua da Aparecida do Norte, é para adorar a Deus. Deus é Espírito. Deus não é estátua. Deus não é crucifixo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O próprio livro de Salmos diz que o ímpio, ele recita as palavras de Deus, mas quando Deus o corrige, ele se desvia. Ah, Deus não é assim. Deus não vai condenar ninguém. Deus ama todo mundo. Deus não é do jeito que você está dizendo, porque só quer ter Deus quando tem saúde, só quer ter Deus quando está trabalhando, quando está ganhando dinheiro, quando está prosperando. Só lembra de Deus quando está no melhor, na fartura, na bonança. Mas a Bíblia fala que Jó, ele mesmo diante da grande perda, porque o coração de Jó não estava nas riquezas, muito menos nos filhos, nem na família, porque o coração de Jó era reto com Deus. A Bíblia diz que Jó era temente a Deus, era sincero a Deus. Jó era homem justo e se desviava do mal, e que mesmo diante daquela grande provação, ele manteve a fidelidade com Deus. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, porque diz em Jó 1 que Jó é o homem mais rico do Oriente. Em um único dia, ele perdeu os 10 filhos. Notícia sobre notícia: teu filho morreu, teu outro filho morreu, tuas filhas morreram, teus gados morreu, você perdeu tudo, Jó. Mas a Bíblia diz em Ezequiel que Jó, Daniel e Noé, se estiverem numa terra que pecar gravemente contra Deus, eles escapariam com vida, porque Deus conhece o seu servo. Como eu iniciei a pregação dizendo, Deus conhece os que são seus. Deus não é Papai Noel, Deus não é agiota, Deus não é brasileiro, mas a Bíblia diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, diz o Senhor. Ele é o Santo Deus de Israel, o Deus dos Hebreus, o Deus da igreja primitiva, o Deus dos profetas,
o Deus dos apóstolos e o Deus da igreja, que mesmo diante da corrupção evangélica, dos falsos pastores, Deus tem os seus servos, que não beijam os pés de Baal, que não se vende por dinheiro, que não prega para ganhar dinheiro, que não prega para ganhar fama, mas prega porque Deus convencionou a esta obra de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E o Evangelho não é tornar o homem rico, como a Universal prega. O Evangelho não é conto de fadas. O Evangelho é poder, poder de Deus para salvar a tua alma da condenação do inferno. Porque Paulo diz na primeira carta de Timóteo que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Jesus salva o homem, porque a Aparecida não é Deus. Maria não tem poder de rogar por ninguém, nem agora, nem na hora da morte. O profeta Isaías, no capítulo 45 e versículo 20, fala que são ignorantes os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam Deus que não pode salvar. O profeta Abacuque, ele diz que a estátua, a imagem de escultura, o ensinamento dela é mentira. Sabe quem está pregando para você? É o diabo. Porque Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44. O diabo é o pai da mentira. Quem está por detrás das estátuas de escultura é o diabo. Na macumba é o diabo que está lá. No catolicismo romano é o diabo. No espiritismo é o diabo. E em muitas igrejas evangélicas é o diabo que está lá, nos púlpitos, pregando. Porque Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É o diabo, audacioso, astuto e sagaz. Foi ele que mandou Eva comer da árvore proibida, do fruto proibido. Pode comer, vocês não vão morrer. Deus só não quer que você seja igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Todas as árvores do jardim eram para poder comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas depois que o diabo conversou com Eva, a Bíblia diz que aquela árvore passou a ser desejosa. Ela boa de aparência. Você não precisa de cachaça para você ter paz com Deus. Jesus fala: a água que eu te der fará em ti uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. Quer água viva? Ou quer pagar para ir para o inferno comprando uísque do mais caro, para depois esbanjar para o pessoal do bairro, para o vizinho, para o amigo? Você está sendo trouxa, porque o diabo está te enganando. Mas Jesus veio libertar, porque Ele é verdadeiro pão que desceu do céu. Quem come do meu pão, quem come da minha carne, tem parte comigo. Aquele que bebe do meu sangue, tem parte comigo. E os simples estão querendo aconselhar: seja feliz, não te importa com o que os outros dizem, vai curtir a tua vida mesmo. Não tem nada a ver. Deus te aceita do jeito que você é. Deus ama todo mundo. E o diabo pregando nos seus ouvidos: ah, não deu certo mesmo? Aquele camarada não te deu atenção,
não te tratou bem, não te amou, separe e casa com outro. Vai viver a tua vida. Seja feliz, amiga. Seja feliz, amigo. É o diabo mandando você ser feliz em uma falsa felicidade. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. Está cheio de pastor adulto na Assembleia, na Deus e Amor, na Internacional, na Mundial, na Universal. Está cheio de adulto, mas está com a Bíblia na mão. Jesus fala em Mateus 7: naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, eu preguei, mas pregou e não viveu. Eu profetizei, mas foi visão do coração, foi vaidade do coração, não foi a verdade que eu deixei registrado. Eu expulsei os demônios. Expulsou coisa nenhuma, porque ele estava cheio de demônio. Satanás não pode estar dividido, porque se Satanás estiver dividido contra Satanás, o seu reino não subsistirá. Foi o que Jesus falou. O que você vê a Universal fazer é teatrismo, é ator contratado, é atriz contratada. O que você está vendo? Aleluia! O que vocês estão ouvindo aí é atriz e ator nas igrejas, dando os seus shows evangélicos. E o povo que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, dá glória a Deus, dá aleluia, dá amém. Mas quando tem alguém que Deus coloca ali, cheia do Espírito Santo, ele põe o dedo na cara daquele falso profeta, falso pastor, e diz: endireita a tua vida, porque você está enganando. Se converte, porque Deus vai tratar primeiro com você. A Bíblia diz que se um cego guia outro, os dois caem no buraco. Aí o pastor é ladrão. O dinheiro que eu dou lá, se ele está usando para isso ou para aquilo, o problema é dele. Você é conivente. Não dá o teu dinheiro para esses ladrões. Compra pão, ajuda o teu vizinho na direção de Deus. Deus abençoe, varão. Porque o que Jesus falou é mais importante e mais atual do que o jornal do dia, do que o jornal da Globo, as notícias que você vê. Na verdade nem eu sei, mas eu creio que em breve o Senhor me trará aqui novamente. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. E assim, para você não ser enganado, tenha a Bíblia em casa, abra e comece a meditar. Rasga o teu coração, dobra o teu joelho e ore a Deus. Porque os falsos pastores só querem teu dinheiro, só querem os teus bens. Eles não estão preocupados com algo. Ele está preocupado com cadeira, com som, com DVD, com livro. Eles estão preocupados só com o estar deles. É o filho na faculdade, é a esposa lá no cabeleireiro, e ele lá de carrão BMW, enquanto você está aí na pior. Mas saiba de uma coisa, que Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos aos anticristos, mas ouve a voz do Espírito Santo,
que ao seu coração fala no dia chamado hoje. Porque os céus e a terra me são testemunhas que Jesus me trouxe aqui para lhes pregar a palavra da vida, a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é poder para salvar a tua alma, libertar você da cachaça, das maconhas, libertar você do vício de qualquer coisa que você esteja preso, libertar você do crime, da homossexualidade, porque isso é abominação a Deus. Homem com homem é abominação. Deus te fez macho. A Bíblia fala que o desejo da mulher é para com o homem. E a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher. É casal. Não é para você viver. Faz sexo com um aqui, namora aqui, separa lá, namora de novo e aí fica nessa vagabundagem. Viver de qualquer jeito. Amém. E assim como fala aqui em Salmos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem de Deus não dá ouvidos ao diabo. Pode ter certeza disso. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não está lá envolvido nas práticas errantes. Mas ele não faz acepção, porque quando os fariseus viu Jesus sentado, comendo com publicanos e com pecadores, os judeus logo falou aos discípulos: o vosso mestre come com publicanos e com pecadores. Que coisa! Não pode. Judeus não pode estar envolvendo com pessoas contaminadas. Pastorzão da Assembleia de Deus, terno de 3.000, sapato de R$1.500, é anel de teologia no dedo, não pode estar no meio da turma dos pecadores, não pode estar lá na praça, aonde estão os moradores de rua, porque o povo lá fede, o povo lá está drogado. Mas Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas os religiosos fazem. Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus não quer te condenar, ele quer salvar a tua alma, ele quer te libertar, ele quer transformar a tua vida, ele quer te purificar. Mas se você não quer, vai fumar maconha, vai beber cachaça, vai pro bar. Quem quer ouvir a palavra de Deus, ouça, porque Jesus falou: quem escuta vocês, meus servos, escutam a mim. Sabe por que a maioria não quer ouvir Jesus? Porque o discurso de Jesus é duro. Jesus falou para o jovem rico: vende tudo, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. O jovem rico não quis, porque a proposta de Jesus era que ele vendesse os bens que ele tinha, largar o amor ao dinheiro, mas ele estava preso na avareza. A Bíblia diz aí no Evangelho de Marcos que Jesus amou aquele jovem, e o jovem rico não quis seguir Jesus. Numa outra passagem, Jesus também fala aos seus discípulos: vendei tudo e dá esmolas. Em Atos capítulo 3,
o apóstolo Pedro e o apóstolo João, depois de terem sido batizados com o Espírito Santo de Deus, foi para o templo, lá em Jerusalém. E quando eles estavam chegando à porta formosa, com o alpendre de Salomão, tinha um mendigo: dá-me uma esmola. Mais de 40 anos, ele era coxo, mas ele foi pedir para Pedro. Pedro não era empresário, não era pregador de Universal. O apóstolo Pedro não era rico. O apóstolo Pedro não tinha Ferrari, não tinha BMW. O apóstolo Pedro não tinha mansão, nem morava em condomínio fechado. O apóstolo Pedro olhou para aquele homem: olha para nós. E ele olhou esperando receber dinheiro. Ele queria dinheiro, mano. Pedro falou: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e anda. Pedro levantou ele com a mão. Ele saltou de alegria e entrou para o templo. João Batista. Eu mesmo. Mas você está quase? Está liberto por Jesus? Eu estava desaparecido. O profeta só viu no deserto. Hã? Porque seu nome é João Batista. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece muito melhor que eu. Você me pode falar, né? E assim o Senhor, Ele está dando a todo homem esta grande oportunidade de ser aventurado e bem-aventurado, porque dom de Deus e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus te chamou, não adianta você se esconder lá no porão do navio ou na biqueira mais perto da sua casa. Jesus vai te achar. Não adianta você querer esconder atrás da latinha da Skol, da Brahma ou de qualquer outro. Jesus vai te pegar. Jonas estava dormindo, como você está. Jonas tentou fugir de Deus, da presença de Deus, como você está. Mas a Bíblia diz que Deus enviou uma tempestade. Qual é a tempestade que você está passando hoje? Perdeu família? Perdeu emprego? A tempestade que Jonas estava envolvido estava colocando em risco a vida dos marinheiros. Se aqueles marinheiros tivessem morrido, Deus quereria da mão de Jonas o sangue daqueles homens. Jesus te levantou para você pregar, e você está dando ouvido para o diabo, dando ouvido para o funk, sertanejo, pagode, futebol, política, entretenimento, arte, cultura. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo e não endureça o teu coração, como na provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e durante 40 anos viram as minhas obras. O profeta Amós diz: a maneira do Egito, Deus feriu os israelitas, mas eles não se converteram. Coronavírus não tem convencido muita gente. A AIDS, ninguém deu jeito para ela ainda. Rapaz, muitas doenças a medicina não consegue dar jeito, porque o poder pertence à igreja, porque Jesus deu poder à igreja e autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos. Um dia o pastor me chamou para a gente ir na casa de um irmão, porque a esposa dele havia falecido por causa do coronavírus. E o povo na igreja assombrado: ah, tem que usar máscara. Você vai lá, bota a máscara, passe álcool,
Eu falei para ele, nós estamos indo pela fé. Jesus deu o poder para nós curar enfermos. Você confia na palavra de Jesus? Ele falou, é mesmo, irmão Giovanni. Vamos lá, orar. E depois, tudo bem, rapaz? A gente foi na casa daquele varão. Entramos lá, fizemos a oração. O álcool não vai livrar você de doença. A máscara não vai te proteger. Porque o escudo do crente é Jesus. A esperança do cristão é Jesus. O protetor do cristão é Deus de Abraão. Porque ele é o escudo e galardoador daqueles que o temem e daqueles que o buscam. Saímos de lá e não pegamos coronavírus. Eu passei a pandemia inteira pregando o evangelho na rua, abraçando o povo e orando pelo povo. Coronavírus não me pegou, porque quem tem o sangue de Jesus tem o selo de Deus. A Bíblia diz que o Egito foi ferido e os hebreus estavam intactos. A morte passou e matou os primogênitos dos egípcios, desde o homem até os animais. As pragas atingiram o Egito e os egípcios, mas os hebreus, o povo de Deus, estava ileso. Mas foi Deus mostrando o seu cuidado com o seu povo. Mas nós que vivemos na graça, somos tentados, provados, porque Deus prova a nossa fé, para ver aonde está o nosso coração. A sua esperança for a medicina, você vai cair do cavalo. Se a tua esperança for futebol, esporte, você vai cair do cavalo. Os médicos falaram para minha esposa que o que ela tinha era incurável. Ela, há anos atrás, sentia refluxo, aquela doença que quando você come alguma coisa, cai no estômago e volta. E dá ânsia de vômito, quando vai dormir, dá falta de ar. E ela estava dias e meses. E a gente perseverou orando a Deus, porque a minha esperança é Jesus. Eu creio no Deus que eu prego. O Deus que eu prego não é o Deus do catolicismo, não é o Deus da Universal. O Deus que eu prego não me abandonou, nunca me desamparou. Traficante falou que ia me matar lá na Vila Prel. Deus abriu a cova dele, ele foi morto e passou na Record, passou na Band, passou na Globo, passou nas emissoras. Aquele traficante, meia tigela, falou que iria me matar. Deus abriu a cova dele, porque nos ungidos de Deus não tem capeta que toca, não tem traficante de PCC que toca. Porque Deus deu poder e autoridade para os seus servos expulsar esses demônios que estão no tráfico, prendendo vocês na cachaça, nas drogas, no futebol, nessa porcaria de música aí, sertanejo e forró. E assim Jesus me fez orar, e Deus confirmou, usando a vida do servo dele lá no Rio de Janeiro, e falou para minha esposa que ela estava recebendo a cura. Porque Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa fé, para ver aonde está o seu coração. Então Jesus disse: E aí, meu pai? prega o evangelho. Depois eu não estou tirando, fique fácil. Jesus quer fazer uma obra grande. Abre o teu coração apenas. E assim Jesus falou, dando poder à igreja, porque ele diz: pisarão em serpentes e em escorpiões, mas o ímpio não quer.
não quer ouvir Jesus. Mas ao contrário do ímpio, está o justo. O justo são aqueles que creram que o sangue de Jesus pode limpar dos seus pecados, porque confessaram os seus pecados a Jesus, que tem poder de perdoar, porque Ele é filho do homem, Ele é o filho do Altíssimo. E a Bíblia fala que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. E o justo, o apóstolo Paulo fala na carta de Romanos, no capítulo 3, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé no sangue de Jesus. Jesus é justo e justificador. Não tem justo na terra, mas os que creem em Jesus serão justos porque foram justificados pelo sangue de Jesus. Só Jesus justifica o homem diante de Deus Pai. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, quem tentará acusação? Em Romanos 8, Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem o justifica. Arão, você é batizado, você crê no céu. E passou seu ministério ali para a Morena, tem que vir pregar? Ah, missionário, é o que Deus manda. Mas seu ministério, seu ministério, se for prego, se pastor ou não, é só missionário. Só missionário. Parabéns. Jesus falou isso. Deus fala que nós somos o reino e pegai o meu evangelho. Só que Deus falou para mim que eu também vai ser dom do próximo. Entendeu, irmão? Shalom Adonai. A paz do Senhor. Então há muitas almas que Deus tem feito ouvir a voz do seu Espírito, porque Jesus veio salvar. A Bíblia diz que Ele é o único mediador, o único Salvador. Amém?